Vamos apresentar a palavra de Deus com o título A Conversão de Cornélio. Capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1 em diante. Diz o texto que havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 a 6. A esta passagem bíblica nós demos o título A Conversão de Cornélio. E, embora a Bíblia não fale muito a respeito dele, nós encontramos que ele era um homem romano, centurião do exército romano e, naturalmente, um gentil, distinguindo-se de outros que, na profissão, no trabalho de militar, sempre caracterizam um tipo grosseiro, ríspido, violento. Cornélio era um homem bom, humanamente falando, e certamente religioso. Ele acreditava em Deus e o temia, que significa que ele respeitava a Deus, mas isso não significava que ele estivesse salvo, porque o Senhor Jesus claramente declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14, versículo 6. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Logo, Cornélio, não conhecendo a Jesus como seu Salvador pessoal, Deus lhe proporcionou uma oportunidade através do envio de um anjo que lhe apareceu em sonhos, para dar instrução sobre como mandar buscar um pregador que lhe falasse de Jesus. É interessante observar que, embora os anjos sejam maiores do que nós, seres humanos, em poder, em autoridade, nenhum anjo está credenciado para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pessoas humanas, como Pedro, como nós, que têm consciência da sua pecaminosidade, do seu estado de afastamento de Deus e que, reconhecendo essa condição, vão ao Senhor Jesus Cristo e o aceitam como Salvador pessoal. Não é que os anjos não atentem para esse trabalho que nós realizamos. É que eles não estão autorizados a pregar Evangelho. Isso nós vemos na primeira epístola de Pedro, quando Pedro declara no versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo
haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então nós ouvimos a mensagem do Evangelho por outros homens, iguais a nós, que experimentaram o poder do Evangelho de Jesus Cristo, na linguagem de Paulo em Romanos 1, 16 e 17, não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E os anjos desejam atentar para esta oportunidade que é dada aos seres humanos, mas não podem fazê-lo. De modo que o anjo apenas indicou que Cornélio deveria chamar a Pedro. Então Pedro foi o mensageiro escolhido, e ele não frequentava a casa dos gentios, como era comum entre os judeus. Os gentios eram considerados imundos, e um judeu consciente da sua posição jamais entraria para comer com um gentio. Mas nós encontramos na palavra, no ensino de Jesus Cristo, em João capítulo 10 e versículo 16, que Jesus, falando de suas ovelhas, da sua condição de bom pastor, João 10, versículos 14 a 16, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e haverá um rebanho e um pastor. Quem seriam estas outras ovelhas? Claramente, considerando que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, essas outras ovelhas seriam os gentios, nós. E Cornélio foi o primeiro gentio a quem a mensagem do Evangelho foi pregada. Nós lemos em João capítulo 1, versículo 11, veio para os que era seu e os seus não o receberam. Jesus limitou sua pregação apenas aos judeus nos seus dias. Não entreis nas aldeias dos samaritanos, eram estrangeiros. Agora, Jesus fala que tem outras ovelhas e convém agregá-las. E aí surge, então, este gentio, Cornélio, para integrar-se entre as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 11 em diante, diz o apóstolo: lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, e assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 19, Paulo esclarece muito bem que havia uma parede de separação, mas pela cruz de Cristo, os gentios foram convocados, chamados para integrar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, com Cornélio se deu esse evento de ser ele a primeira outra ovelha que estava para ser ganha, para integrar-se à família de Deus. Assim diz o texto bíblico, então, que Pedro chegou à casa de Cornélio e pregou. Quando chegou à casa de Cornélio, entrando, Cornélio saiu para recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Veja a condição de Cornélio, embora um homem religioso, se prostra perante Pedro e procura adorá-lo. E Pedro, incontinente, rapidamente: levanta-te, que eu também sou homem, estou na mesma condição tua. E aí começa a pregar a palavra. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aqui está, prezado ouvinte, a salvação deste homem.
Só uma pessoa podia salvá-lo, como dissemos, ser Jesus o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E a mensagem de Pedro foi uma mensagem cristocêntrica. Ele não desviou sua mensagem de outra pessoa, a não ser da pessoa do Senhor Jesus Cristo, falando do seu ministério terreno, andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi rejeitado pelos seus conterrâneos, que o mataram, pendurando-o numa cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, quando as mulheres que o serviam foram, domingo pela manhã, ao sepulcro para derramar perfume sobre o seu corpo. Encontraram o túmulo vazio, ficaram perplexas, até que 2 anjos que lá estavam disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Diz o apóstolo Paulo que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. E assim podemos ensinar, como Pedro declarou na casa de Cornélio: por meio de Jesus Cristo, todos nós podemos receber o perdão dos pecados pelo seu nome. Somos todos iguais, pecadores, mas há pecadores perdoados, cujos pecados foram cancelados. E este cancelamento de seus pecados se deu no dia em que receberam ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Isto aconteceu na casa de Cornélio. Surpreendentemente, ainda quando Pedro falava, o Espírito Santo desceu aprovando a mensagem, e aquele grupo de pessoas gentílicas participou da bênção que também tinha sido dada anteriormente no dia de Pentecoste aos judeus. É assim que Deus age na conversão das pessoas. Prezado ouvinte, você precisa de Jesus. Pode ser que você seja uma pessoa cujo caráter é idêntico ao caráter de Cornélio. A Bíblia realça: piedoso, temente a Deus, com toda a sua família, fazia muitas esmolas ao povo, orava a Deus continuamente, e isso resultou na vinda de um anjo em sonhos, que lhe mandou buscar o homem que lhe podia pregar a salvação. Pedro, aquele mesmo Pedro falho, que negou Jesus por 3 vezes durante o processo da prisão de Jesus Cristo e sua condenação. Chorou amargamente, arrependeu-se profundamente, foi perdoado. Jesus o encontrou depois e perguntou: Pedro, tu me amas? Ele respondeu por 3 vezes: Senhor, tu sabes que te amo. E por fim, na 3ª vez, ele disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe entregou uma responsabilidade: apacenta as minhas ovelhas. E aqui está Pedro, trazendo o reino de Deus para Cornélio e toda a sua família.
Jesus Cristo está convidando a todos. Ninguém deixará de ir a Ele por recusa. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum será lançado fora. Venha Jesus, aceite-o como Salvador, não confie nas boas obras, porque Cornélio não era salvo apesar das boas obras, das esmolas que dava ao povo. Ele precisou entregar seu coração ao Senhor Jesus Cristo e receber perdão de pecados. Faça isso. Amém.